Certa vez bateram lá na casa paroquial duas senhoras, muito bem vestidas. E quando eu olhei para elas, elas estavam com uma pasta e um guarda-chuva na mão. Quem são? Testemunhas de Jeová. Eu disse, misericórdia. Imagine, 9 horas da manhã, você cheio de coisa para fazer e recebe uma visita dessa. Como eu estava com muita paciência, eu disse, entrem. Mas a primeira pergunta que eu fiz e que vocês também devem fazer é, qual é a sua religião? A resposta que você vai receber é, não vim falar de religião, vim falar de Deus. Eu sei, mas eu quero saber qual é a sua religião. Nós somos testemunhas de Jeová. Pronto. Agora que eu conheço a sua doutrina, eu posso dialogar com você. Vocês querem entrar? Queremos. Azar delas. A primeira pergunta que elas me fizeram. O senhor tem Bíblia? Olha que pergunta desaforada. Perguntar para um padre se tem Bíblia. Eu disse, eu tenho 6, cada uma de uma tradução diferente. E é a qual? Para conversar. Aí elas foram chegando, sentando na cadeira. Eu digo, não, senta no sofá, que o sofá é mais macio, que a conversa vai ser longa. Elas sentaram no sofá e peguei a Bíblia e disse, pode falar. Ela disse, abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo tal, versículo tal. Eu disse, pronto. Achou? Achei. O que é que está escrito aí? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Eu li. Aí eu perguntei para elas, é para pôr em prática a palavra toda ou só a metade? Elas disseram toda. Pois bem, agora vocês me escutem, e quem vai falar sou eu. Abra a palavra de Deus em João capítulo 6. Elas abriram e eu mostrei esse versículo. Vamos colocar a palavra de Deus em prática. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Cadê a Eucaristia que vocês celebram? Não responderam nada. Eu disse, abra em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus está dizendo aí, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de domingo. E eu disse, se Jesus fundou a igreja e vocês sabem qual é, por que vocês quiseram participar de uma seita? E não responderam nada. Eu disse, abra aí agora em Lucas capítulo 1, versículo 26. O anjo Gabriel, meu xará, aparece para uma jovem chamada Maria e diz, Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alguns versículos depois, essa mulher vai visitar Isabel, sua parenta, e ouve da boca de Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. Logo em seguida, aquela mulher chamada Maria diz, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E eu perguntei para elas, por que vocês desprezam tanto Nossa Senhora, se a Bíblia manda honrá-la? Aí começaram a tremer feito bambu quando dá aquele vento forte. A Bíblia quase cai da mão. Eles não trema não, que tem mais. Aí elas disseram assim, mas, Senhor Gabriel, eu digo, Senhor não, meu nome é Padre Gabriel. Porque padre não é profissão, padre é um ministério conferido por Deus. Tá bom. Mas na Bíblia, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Que ótimo que a senhora perguntou isso. Que maravilha. Nunca chamou mesmo. Jesus nunca chamou Maria de mãe na palavra de Deus. Só chamava de mulher. Primeira coisa, chamava de mulher porque não era homem. Tinha que chamar de mulher mesmo. Só que, abra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e você vai ver Deus dizendo para o diabo,
disfarçado de serpente, porém inimizade entre ti e a... Pronto. Que mulher é essa? Vamos ver. Abra em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como o exército em ordem de batalha? Abra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Que mulher é essa? Aí vamos para João, capítulo 2, versículo 4. Jesus diz para Maria: mulher, minha hora ainda não chegou. Depois vamos para João, capítulo 19. Jesus no alto da cruz olha para baixo e diz: mulher, eis aí o teu filho. Jesus chama Maria de mulher porque aquela mulher é a mulher da profecia. A mulher bendita entre todas as mulheres. A mulher por excelência. Só que esse povo, minha gente, eles têm uma habilidade tão grande de mudar de assunto que você fica às vezes perdido. A gente fala uma coisa, ele pula para outra. Aí começou a falar de imagem, e eu dei a resposta sobre as imagens, mudou de assunto. Eu disse: pronto. Cheguei para a moça que trabalha lá e disse: Marinês, faça um suco aí para elas. Elas disseram assim: a gente não bebe nada gelado não. Eu disse: o daqui é natural. Fique tranquila. Não, mas a gente não pode beber. Ele disse: gente, vamos colocar a palavra de Deus em prática? Jesus disse: em qualquer casa em que entrardes, comei e bebei do que tiverem. Meus irmãos, na mesma hora, a campainha tocou. Foi outros dois que estavam achando demorado demais, vieram buscar. Aí eu botei a cara na porta assim: entrem também, para a gente conversar. Não, que a gente está com pressa. Aí as duas foram saindo e eu fui atrás. Aí fizeram um sinal de lá. As que estavam conversando comigo disseram assim: não, a gente demorou porque ele estava tirando umas dúvidas. Eu disse: o quê? Estava tirando nenhuma dúvida, eu estava lhe mostrando a verdade que vocês não querem escutar. Ah, nós já vamos embora, porque nós só podemos ficar 5 minutos. Foram embora. Nunca mais voltaram. Até hoje eu espero novamente. Infeliz daqueles que encontram um católico que conhece a sua fé, porque esse que conhece a sua fé jamais será abalado. Jamais será abalado. E por incrível que pareça, né? Assim que elas saíram, eu pedi a Deus que me fizesse lembrar tudo aquilo que eu conversei. Eu pedi e comecei a escrever. Eu vou escrever esse diálogo todinho. E publiquei no Facebook. Menino, pense na desgraceira. Esse povo ficou com ódio tão grande de mim que eles fizeram um site para falar mal de mim. Eu nunca imaginei que eu ia ficar tão famoso, né? Falando mal, né? Mas é aquela coisa: fale bem, fale mal, mas fale de mim. Então, tem sites por aí. E até quando eu boto um vídeo no YouTube, ou alguém publica lá, sempre aparece um testemunho de Jeová para descer a madeira. Eles têm problema não. Eu não quero ficar preocupado com as pessoas que optaram pelas seitas. Eu me preocupo com aqueles que estão dentro da igreja e não conhecem a verdade. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Aquilo que eu falava ontem. Padre, eu quero assistir a novela para conhecer os personagens da Bíblia. Pegue a palavra de Deus e vai estudar. Existe um livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Estude, aprofunde sua fé. Tem outro livro chamado Código. Leia e conheça mais da sua fé. Sabe por quê, minha gente? Quando Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer, ele não estava brincando. Porque a grande maioria dos exegetas protestantes afirmam o seguinte:
A Igreja Católica foi de fato fundada por Jesus, mas no terceiro século ela se corrompeu e deixou de ser a Igreja de Cristo. Espera lá. Se a igreja se corrompeu, Jesus não passa de um mentiroso. Porque em Mateus capítulo 28, olha o que aqui diz a palavra de Deus. O último versículo do Evangelho de São Mateus. Eu vou ler aqui na palavra. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Se a igreja se corrompeu, Jesus falhou na sua promessa. Porque ele disse que estaria com o seu povo todos os dias até o fim do mundo. Então a Igreja Católica sempre foi, sempre será de Cristo. E já tentaram destruí-la. Primeiro, os judeus quiseram destruir a igreja. Mataram os apóstolos, apedrejaram Estevão. A igreja não morreu. Depois veio o Império Romano, quiseram destruir a igreja. Foi a igreja que tomou conta do Império Romano e até hoje está lá. Imagine, meus irmãos, o Império de Nero. Existia na época o império mais poderoso que o Império Romano? Não. O Império Romano dominava. A igreja avançou e tomou conta do império. Depois vieram os bárbaros. Os bárbaros queriam destruir a igreja, não conseguiram. Depois vieram os muçulmanos. Até hoje querem destruir a igreja. Quanto mais eles matam os cristãos, mais a igreja cresce. Mais a igreja cresce. Sangue de mártires, semente de novos cristãos. Se você corta a cabeça de um católico, aquele sangue derramado na terra está molhando a semente de novos cristãos que virão. Pois bem, os muçulmanos não conseguiram destruir a igreja. No século XVI, Martinho Lutero, com a Revolução Protestante, chamam de reforma, mas não é reforma. Por que não é reforma? Atenção, digamos que este lugar, né, foi construído, começa a se deteriorar. Então está precisando de uma reforma. O que é que nós vamos fazer? Vamos trocar, né, o teto, trocar as lâmpadas, reformar o chão, reformar aqui o palanque, né? Isso é reforma. Mas o protestantismo não reformou a igreja. Ele queria jogar a igreja por terra para construir outra em cima. Então não é reforma, é bagunça. Revolução protestante. Até hoje, querem destruir a Igreja Católica, não conseguem. Depois vieram os iluministas, não conseguiram. No México, a Revolução dos Cristãos, não conseguiu. Veio o comunismo de Karl Marx para destruir, não conseguiu. Veio o nazismo de Hitler, não conseguiu. Século 21, olha a Igreja de Deus presente aqui na Paraíba. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jamais. Agora, meus irmãos, saibam de uma coisa. Saibam de uma coisa. Quem tem papel e caneta, anota. Pelo amor do Imaculado Coração de Maria, você precisa conhecer o que eu vou dizer aqui agora. É apenas 3 números que você vai anotar. Coloque aí no seu papel um 6. Escreveu 6? Escreva agora do lado do 6 um 7. E agora um 5. Que número é esse? 675. Depois você pega o Catecismo da Igreja Católica e leia esse parágrafo. 675. O que é que vai dizer lá? Vou aqui só dizer algumas frases. Antes da volta de Jesus Cristo, a igreja passará por uma terrível crise que abalará a fé de muitos crentes.
Esta crise irá desvendar o mistério da iniquidade. O anticristo irá se manifestar. Será um tempo de apostasia. Atenção, estou falando aqui olhando para a câmera. Não estou inventando nada, estou falando o que está no catecismo. Não é? É a própria igreja. Atenção, isso aqui não é profecia de Nossa Senhora, não é revelação, não é aparição, nada disso. É claro que nas suas aparições, Nossa Senhora sempre alerta, sempre fala da crise que virá. Mas é o catecismo da igreja. Quem não acredita em aparição, mostra o catecismo. Se ele duvidar do catecismo, já deixou de ser católico. Antes da volta de Jesus, a igreja passará por uma terrível crise que abalará a fé de muitos crentes. Por quê? Por que abalará a fé? Porque muitas mentiras virão do lugar de onde deveria haver a verdade. Muitos escândalos que abalarão a fé das pessoas. Coisas terríveis que nós veremos na igreja de Deus. E muita gente vai abandonar a barca de São Pedro. Não tenha medo, não. Não tenha medo. O Evangelho diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Jesus, vai dizer o catecismo, não vai vir buscar uma igreja gloriosa, cheia de gente, resplandecente. Não. Ele vai encontrar um pequeno resto de Israel. Um pequeno grupo. Perseguido, pisado, machucado, excluído. Pessoas que não se curvaram diante do anticristo para obedecer às suas leis. Pessoas corajosas que não se permitiram ser marcadas pelo sinal da besta. Pessoas de fé que serão capazes de dar a vida para não renunciar a Jesus na Eucaristia. Atenção, padre, quando isso vai acontecer, não faço a mínima ideia. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1000 anos, não interessa. O tempo é de Deus. Não cabe ao padre ficar especulando o tempo. Disseram que o mundo ia se acabar em 2000. Eu vivenciei o fim do mundo, não é? Vocês que estão aqui passaram pelo fim do mundo em 2000. Disseram que ia acabar em 2012. Passamos por mais um fim de mundo. Depois disseram que ia acabar em 2015. Eu disse, ai meu Deus do céu. Cada hora uma coisa. Ninguém sabe. Nem o filho. Somente o pai sabe o dia e a hora. Porém, a nossa decisão de permanecer firme com Deus deve ser agora e não amanhã.